Primeiro dia do Enem foi, eu fiz a prova amarela e vou passar para você agora qual que foi a minha noção, o que eu achei desse primeiro dia de prova. Um ponto importante, a gente também vai conversar nesse vídeo a respeito da minha expectativa para a prova de matemática, condicionado a essa primeira avaliação, no caso, esse primeiro dia de aplicação do Enem de 2023. Para começar, pessoal, uma coisa muito importante que eu quero falar para você aqui, para você que está assistindo, para você que fez o primeiro dia do Enem. Não cai nesse papo da galerinha que tá falando que o Enem foi muito fácil ou que o Enem foi muito difícil. Não tem nada disso. O Enem não foi fácil demais e não foi difícil demais. O que acontece? Muitas pessoas querem falar que o Enem foi muito fácil para vender curso para vocês depois. Eles não estão interessados no seu bem-estar emocional e de que você tenha um bom desempenho no segundo dia de prova. Eles apenas querem vender curso e por isso eles vão falar que o Enem foi fácil demais, para que as pessoas vangloriem, achem que aquela pessoa tem muito conhecimento, ela tem muita coisa para compartilhar, tem muita coisa para vender e você vai lá e cai nessas coisinhas. Então cuidado com isso, não cai nesses papos, a prova não foi fácil demais, foi uma prova coerente, ela foi cansativa, teve muitos textos e sim, você pode ter um bom desempenho. Não precisa achar que ela foi fácil demais e você que não tem conhecimento por não ter achado fácil. Ela foi uma prova como as outras, não teve facilidade demais, nem dificuldade demais, então não cai nesse tipo de pensamento. Ela foi uma prova coerente, cobrou coisas muito interessantes, eu achei muitas questões legais, principalmente as questões coloridas. Isso nos dá uma visão diferente, isso deixa a prova mais gostosa, mas isso não quer dizer que ela foi fácil, tá? Então entenda isso, não confundam as coisas, porque é muito importante para sua saúde mental no segundo dia de prova. Você ainda ter a confiança, você ainda ter a vontade de ir lá e colocar o seu melhor para você ter um bom resultado, tá? Então não cai nesse tipo de coisa. Ela foi uma prova bem coerente e você não precisa ter achado ela fácil, tá? E se você não achou, isso não faz de você pior do que ninguém, tá? Quem tá falando que a prova foi fácil quer apenas exagerar e quer ganhar uns likes na internet. Então esquece esse tipo de coisa. A respeito do tema de redação, eu particularmente gostei do tema de redação. Como eu havia mencionado no Instagram nas últimas semanas, ia ser um tema que ninguém tava falando, dificilmente as pessoas acertam o tema de redação. Não precisa ficar procurando nas redes sociais do governo, do INEP, do Ministério da Educação, presidente da República, da primeira-dama, detalhes, spoilers de que você vai encontrar o tema de redação. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo com esse tipo de coisinha. Ah, não, você viu que o presidente da República postou alguma coisa da jaca. Ah, não sei o que. Você viu que a primeira-dama postou alguma coisa de não sei o que. Ah, o INEP no dia 28 de fevereiro de 2020 postou tal coisa. Então isso indica o tema de redação. Gente, esquece esse tipo de coisa. O INEP, o MEC, o presidente da República, a primeira-dama, todo mundo relacionado com a educação, todos os dias publica conteúdo. Se você vai ficar analisando cada coisinha que eles postam para identificar o tema de redação, cara, eventualmente vai ter alguma coisa que eles vão falar que vai ter a ver com o tema de redação, que vai ter relação, porque são coisas importantes para a sociedade. Então não tem por que você ficar perdendo seu tempo, que é precioso, com esse tipo de avaliação. E de fato foi um tema assim, foi muito interessante. Eu gostei muito do tema, só que assim, pouquíssimas pessoas mencionavam coisas próximas a isso. Então quando você vai estudar, esquece esse tipo de coisa de ficar procurando nas redes sociais para eles colocar algum spoiler. Não existe isso e quem fica pensando nesse tipo de coisa às vezes só tá tirando seu tempo, que é muito precioso. Mas falando em si sobre o tema de redação, eu achei sim um tema muito pertinente, um tema muito interessante, bom de ser escrito, certo? Bom de desenvolver. Não é nada assim muito difícil de você encontrar argumentos, de você encontrar referências e de você desenvolver. É um tema interessante e quem se dedica, quem estuda, com certeza conseguiu desenvolver bem. Se você teve dificuldade, não tem problema, ela é normal. Mesmo quem consegue 980, sei lá, 1000 na redação, tem dificuldade em desenvolver. Não é tudo fácil, tipo, pronto, a redação já estava na minha cabeça, é só descrever. Você vai ter dificuldade em elaborar, em encontrar os argumentos, encontrar as informações para você colocar na sua redação. A dificuldade é normal e mesmo quem tira 1000 na redação tem ela. Então não precisa se preocupar que você teve um pouco de dificuldade, por mais que o tema foi bom. É interessante sim você pensar que mesmo que você teve dificuldade, você pode ter uma boa nota na redação, porque tem 5 fatores, se não me engano, 5 fatores para você ter uma boa nota
Não é apenas um que vai definir a sua nota. Então fica tranquilo quanto a isso. Então essa foi a minha visão da redação. Eu achei um tema bem interessante, mas você não precisa se preocupar com isso agora, que você já fez o seu melhor desenvolvendo a sua redação. Sobre a prova de Ciências Humanas e Linguagens, eu achei duas provas bem boas, tá? Coerentes, semelhantes a como foi no ano passado. Não foi mais difícil, nem foi mais fácil, como eu mencionei no início do vídeo. Então não precisa se preocupar com esses comentários na internet de pessoas falando que foi mais fácil, porque não foi. Se você conseguiu desenvolver, você já fez o seu melhor e já tá ótimo, já tá suficiente. Então não precisa se preocupar. A prova não foi mais fácil, ela foi bem coerente. A única coisa assim que eu gostei a mais, que eu achei que melhorou um pouquinho, pelo menos na minha concepção, porque eu gosto de coisas coloridas, foi a questão da prova ser colorida. Isso eu achei que pra mim facilitou um pouquinho, tipo assim, de não ser aquele negócio sombrio da prova e tudo mais. Mas fora isso, a prova teve o mesmo padrão dos outros anos e não foi mais fácil dos últimos 50 anos. Não precisa se preocupar quanto a isso. A prova foi normal e você foi com certeza muito bem só por já ter concluído. Então isso já está ótimo. Por fim, mais ou menos importante, a minha expectativa para a prova de matemática. O que eu acho que vai ser a prova de matemática baseado em como foi a prova de Ciências Humanas e Linguagens nesse primeiro dia. Na minha visão, a prova de matemática ela vai seguir o mesmo padrão que foi do Enem de 2022, tá? Só que com um ponto interessante. Eu acho que os enunciados neste ano não vão ser tão confusos como foi no ano passado. Então o que isso quer dizer? Não vai ser uma prova tão difícil de conteúdos e vai ser uma prova com enunciados mais coerentes, porque a gente viu muitos enunciados interessantes neste ano em Linguagens e Ciências Humanas, e isso eu acho que vai acontecer também em matemática. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na questão de conteúdo a gente pode esperar no mesmo nível que foi no Enem de 2022, que não foi uma prova assim muito específica, não caiu algumas coisas específicas de funções, logaritmos ou coisas do gênero, ela não foi muito específica, embora teve algumas questões de projeção ortogonal e de probabilidade que foram um pouquinho mais difíceis do que o convencional. O restante da prova, a média da prova foi bem interessante na questão de conteúdos, não foi demasiadamente complexo, certo? Então eu acho que na questão de conteúdo vai ser bem semelhante ao que foi do Enem de 2022, aplicação regular, mas a gente vai ter alguns enunciados menos difíceis, certo? O que isso significa? Que a gente vai ter enunciados que não é que é mais fácil de você interpretar, mas você vai ter menos assim confusão. Sabe, por exemplo, aquelas questões que nem a questão das gemas, da aplicação do irregular do Enem de 2022, foi uma questão que gerava uma dupla interpretação. Eu acho que isso neste ano de 2022 não vai acontecer. A gente vai ter menos questões com a possibilidade de dupla interpretação, o que por si só é um enunciado melhor, né? É um enunciado mais coerente e isso pode acarretar não em mais facilidade de você resolver, mas em menos problemas, certo? Você não vai ficar, meu Deus, mas e se eu interpretar assim? Mas e se eu interpretar de outra forma, tá? Então isso eu acho que não vai acontecer. Portanto, se você quer tirar como referência algo para você, algum caso, uma prova para você se basear para esse segundo dia que vai ser no próximo domingo, dia 12, eu acho que em questões de conteúdo vai ser bem semelhante com o que foi o Enem de 2022, com enunciados melhor elaborados, né? Com menos complexidade na questão de confusão. Então essa é a minha visão a respeito da prova do próximo domingo, que é a prova de matemática. A respeito de ciência e natureza, vou me abster aqui de comentar, mas a minha visão é que a prova de matemática do próximo final de semana vai ser uma prova não tão conteudista como já foi em outros anos, com a questão de conteúdo semelhante ao que foi o ano passado e uma prova com enunciados menos confusos. Então vai ser uma prova boa de você resolver com tranquilidade. Então o que você vai fazer essa semana é continuar sua preparação, revisar alguns exercícios e assim eu tenho certeza que com o seu ótimo desempenho que você teve hoje, independente de qualquer coisa, independente de gabarito extraoficial, você sim teve um bom desempenho, vai ter uma boa nota na redação e no final de semana que vem você vai coroar o seu ótimo desempenho e vai conseguir a sua aprovação. Eu estou aqui na torcida por você, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um ótimo resultado e pode contar comigo para tirar uma excelente nota em matemática, né? Inclusive, se vocês querem uma live na próxima quinta-feira ou algum dia dessa semana sobre estratégias para prova, estratégias de chute, inclusive, que tem aquelas questões que dá um branco que você não consegue resolver, deixa aqui embaixo nos comentários. Se a gente tiver muitas pessoas pedindo, eu posso sim fazer uma live nessa semana para ajudar vocês com algumas coisas importantes sobre a prova. Então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem. Então é isso, pessoal, aqui um vídeo bem curto apenas para apontar essas coisas para vocês. Não caiam nessa ladainha de que a prova estava fácil, não caiam nesse papo furado de que a prova estava simples e você tem que comprar o curso da pessoa X para conseguir isso. Cara, a prova é o mesmo padrão de sempre. Lógico que tem coisas que você pode fazer, pode deixar a prova menos complexa, mas não caia nessa ladainha que eu tenho certeza que a prova foi no mesmo padrão e você com certeza vai ter um ótimo desempenho. Então é isso, pessoal, desejo uma ótima prova para vocês no final de semana que vem. Qualquer coisa pode contar comigo. Um grande abraço, valeu e até a próxima.